Boa tarde, amigos e amigas do canal Vero Kiusi. E dando continuidade à nossa série de astrologia, hoje nós vamos falar do arquétipo, que é Mercúrio. E Mercúrio é o mensageiro dos deuses. Nós sabemos que Mercúrio é o regente natural de Gêmeos e de Virgem. Então, Mercúrio é o planeta da comunicação. Nós estamos falando de comunicação. Na mitologia grega, ele é Hermes, o mensageiro dos deuses. O seu ofício é transportar mensagens e serve então como uma ponte ou interlocutor entre homens e deuses. Bom, a grande importância do nosso Mercúrio no mapa reside no fato de que ele vai nos revelar o modo como pensamos. Todos os nossos processos de entendimento passam por Mercúrio, que se relaciona com o lado esquerdo do nosso cérebro, tradicionalmente considerado como uma porção analítica e bastante lógica dessa nossa estrutura cerebral. Então, o funcionamento da lógica mercurial se dará na dependência dessa colocação no nosso mapa astral, no signo, na casa e nos aspectos que ele faz com outros planetas. Mas onde ele estiver, indicará de que forma nós nos comunicamos com nós mesmos também e com o mundo que nos rodeia. E nesse sentido, tanto a fala quanto a audição representam funções mercuriais. Podemos ver que, ao contrário do Sol e da Lua, que tem as suas polaridades bem definidas, né? Masculino, feminino, yang e yin, Mercúrio possui qualidades ora masculinas e ora femininas, dependendo da função da qual ele participa. Bom, é bastante volátil e imutável por sua natureza, sua adaptabilidade a todas as circunstâncias, né? E por isso faz com que tome formas e características muito variáveis. Diversas mitologias possuem deuses com funções mensageiras e transportadoras. E na mitologia afro-brasileira, a figura de Exu é tipicamente mercurial, pois tal deus ou tal orixá é um legítimo mensageiro, é um leva e traz que, pela sua natureza ou pela natureza da sua função, se contamina com os assuntos todos humanos. E então isso é absolutamente compatível com esse arquétipo de Hermes e Mercúrio. Bom, os indivíduos muito sintonizados com o seu Mercúrio, eles costumam ser bastante cerebrais, dedutivos e racionalizadores. Nós vivemos numa sociedade mercurial onde o conhecimento adquirido de fora para dentro é bastante valorizado, recebendo o nome de cultura. Bom,
também somos invadidos pela energia de Mercúrio todos os dias, né? Ou seja, pelo rádio, pela televisão, pelos jornais. Mercúrio é realmente o planeta do entendimento. Quando entendemos algo ou alguém, reduzimos a nossa experiência a uma dimensão muito empobrecida e esquemática. Então, entender, em certo sentido, seria sinônimo de fragmentar, dividir, analisar. É diferente de uma vivência, uma experiência pessoal. Em nossa ansiedade por entendimento, nós acabamos por reduzir a vida às dimensões que já conhecemos. Em seguida, caímos no tédio, no desinteresse e nos perguntamos: por que será que isso ocorre, hein? Grande parte da nossa sociedade ocidental quer segurar o mundo, né? Através das cabeças, acumulando informações, conceitos e assim congestionando, de certa forma, os delicados canais mercuriais desse nosso organismo. Via de regra, além de pensarmos em excesso, ainda o fazemos de forma bastante inadequada. E quando supervalorizamos as nossas capacidades racionais, então, acabamos não sabendo usar o dom da razão a nosso favor. Efetivamente, amados, saber pensar é uma arte fundamental de muita importância. Bem pouco praticada, né, nos nossos dias atuais. Um pensamento limpo, claro e tranquilo, harmonizado com o nosso sentir e o nosso fazer, pensar, sentir e agir, né? Permite-nos obter uma visão imparcial, objetiva e bastante distanciada das nossas vidas. Entretanto, a maioria das vezes nossos pensamentos são bastante obsessivos, perturbadores ou deturpados. E o resultado dessa doença de Mercúrio, entre aspas, são as nossas preocupações excessivas, né? Gastamos boa parte dessa nossa energia nos preocupando e, como a própria palavra sugere, uma pré-ocupação só serve para que evitemos uma real ocupação. Essa sim, uma atividade vital que provavelmente poderia nos levar a algum lugar, né? Então, eu falo sempre e bato nessa mesma tecla, né? Que os pensamentos regem a sua vida, causam autoobsessão, pensamentos, né? Obsessivos, né? Perturbam, criam formas, pensamentos e direcionam a sua vida, fazem as coisas acontecerem, né? Então, orai, vigiai muito todos os seus pensamentos para não cair em preocupações e autoobsessão. A nível físico, o arquétipo mercuriano vai reger o córtex cerebral e todas as funções racionais da nossa mente. Ele é o regente das áreas do cérebro responsáveis pelo discurso, pela linguagem, e também rege os pulmões enquanto instrumento de oxigenação.
né? Se você respira corretamente, inspira e expira, você oxigena, né, todo o seu sistema e aumenta a sua concentração, ok? Melhora a sua concentração. Então, se você estiver lento nessa sua parte de concentração, está faltando respiração, oxigenação no seu sistema, no cérebro. Então, existe uma grande conexão, bastante conhecida pelos fonoaudiólogos, entre fala e respiração, né? Pessoa que fala muito rápido, ela não respira direito, tá? Então, a fala tem que ser também cuidada e observada. Em astrologia, isso é facilmente compreensível, já que ambas são funções mercuriais. Mercúrio também vai reger as suas mãos, os dedos das mãos, né? Enquanto instrumento de comunicação e aquisição de novas informações, né? A gente tem uma sensibilidade nos dedos, nas pontas dos dedos, uma conexão muito grande, a tal ponto que é bem provável que emudecessem caso não pudéssemos utilizá-las. Mercúrio também vai reger a traqueia, os brônquios, as nossas cordas vocais, a língua. São todos instrumentos de passagem do ar, ok? Fundamentais para a comunicação e a fala, ok? Inspirar corretamente, expirar, falar, né? Com moderação. Então, nós temos aqui também, regida por ele, a glândula tireoide, assim como também os intestinos, todos os seus processos de assimilação, né? A nível do intestino delgado, vai ocorrer aí uma decomposição e uma análise, entre aspas, desses alimentos. Então, os nutrientes são absorvidos e são lançados ao intestino grosso, e o que não pode ser aproveitado, né, é eliminado. Tal função analítica lembra-nos o signo de Virgem, né, que também é regido por Mercúrio. Então, em nossa interação mercurial com o mundo, nós vamos receber aquilo que damos. Se as nossas mensagens são bastante claras e diretas, teremos de volta iguais respostas. Se somos dúbios ou confusos em nossa comunicação, vamos criar ruído, né, entre aspas, e dificultamos a troca comunicacional, né? Então, em se tratando de Mercúrio, é importante observar não só o que falamos, mas principalmente como nos comunicamos, e isso vai incluir o timbre vocal, os nossos movimentos corporais, né? Aqui no território de Hermes, né, devemos aprender que é verdadeiramente impossível não nos comunicarmos, pois em cada fala nossa, em cada silêncio ou pensamento,
estamos plasmando nossas mensagens ao mundo, que inequivocamente nos dará o seu retorno, né? Então, às vezes ao pensarmos, né, a gente tem uma expressão corporal que quem sabe ler, né, sabe o que nós estamos pensando. Outra coisa da comunicação que é bem interessante é que quando esse Mercúrio estiver mal aspectado no seu mapa, pode trazer uma confusão nesse sentido, né? Às vezes você fala, a pessoa entende de uma outra forma. Então fica aquela falha na comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entende de outra forma, né? E cria aí situações muito desagradáveis. Outra coisa também do Mercúrio, da nossa fala e da nossa comunicação, por exemplo, quando nós vamos em uma palestra e o palestrante prende a nossa atenção, né? E nós entendemos tudo que ele fala, né? Então, nós podemos dizer que ele é verdadeiro, porque ele está transmitindo realmente algo que ele conhece, né? Quando nós vamos em uma palestra e dificilmente as palavras chegam ao nosso ouvido, né? Parece que você não consegue, né? Não consegue prestar atenção naquele palestrante. Possivelmente ele está falando apenas da boca para fora. Entende? É muito interessante, presta atenção nisso, né? Ele não tem uma vivência, né? Ele apenas repete as palavras, né? Como um papagaio. Não é interessante? Nós vamos fazer aqui uma meditação e onde aprenderemos algo que todos julgam saber e que talvez nunca venha a constar de nenhum currículo escolar, né? Que pena. A forma correta de exercitarmos as nossas capacidades intelectivas e racionais. Em suma, devemos aprender a pensar. O exercício nós chamamos de eliminando preocupações e culpas. Isso eu tiro de um livro, A Mandala do Amor, sabe? De Júlio César Parreira Lima, que é fantástico esse livro. Então, eliminando preocupações e culpas. Vamos procurar o nosso ponto de tranquilidade, vamos contatando a nossa respiração, vamos ficar centrados no ar entrando e no ar saindo. Agora, comece a se preocupar. Preocupe-se inteiro e completamente, tá? Até você transformar-se nas suas preocupações. Então, repassa na sua tela mental as mais temíveis cenas da sua vida, as que você mais teme, né? Tanto reais como imaginárias, não tem importância, né? Preocupe-se. Né? Do que você tem medo, né? Qual a sua principal preocupação, real ou imaginária? Não interessa. Observe o que poderia acontecer de pior. Então, você torna isso pior ainda. Pense também nas inúmeras atividades que você tem que realizar, mas que nunca faz, sabe? Fica só pensando, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não faz. Entre em contato com todos os seus pensamentos do tipo: ai, preciso fazer isso, não posso adiar mais. Mas é claro, você continua adiando. Em seguida, comece a culpar-se.
Culpe-se total e integralmente. Veja-se batendo no seu peito e dizendo: minha culpa, minha máxima culpa. Culpe-se, não só pelo que você realizou, mas também por aquilo que deveria ter feito, mas não fez, né? Torne-se a própria culpa encarnada. Por fim, visualize uma cor específica. Deixa aparecer uma cor específica no seu campo energético para essas culpas e preocupações. Onde, em seu campo áurico, que você está percebendo esses pontos de culpa ou preocupações, essas cores? Visualize manchas espalhadas em pontos específicos desse seu corpo de energia. Talvez essas manchas tenham cores escuras, tons ocres ou pardacentos. É assim que elas aparecem. Em seguida, comece a reunir todas essas manchas e pontos numa só região, que é na região do terceiro olho, aqui entre as suas sobrancelhas. Concentre aqui, condense todas essas culpas, preocupações num só ponto, aglutinado aqui, na altura do seu terceiro olho. Feito isso, acenda nesse exato local uma brilhante luz índigo. Isso, traga para cá uma luz violeta, uma luz índigo. E deixe que ela vá se misturando a esse ponto aglutinado. À medida que você expira, permita que essa energia de culpa e de preocupação escoe através da sua coluna em direção ao cóccix e daí diretamente para a terra. Inspire, expire. E a cada expiração, vai limpando mais e mais o ponto do teu terceiro olho com a luz índigo-violeta. E vai escoando toda a energia que estava aí estagnada para a terra. À medida em que isso vai acontecendo, a luz índigo vai tornando-se cada vez mais forte, mais brilhante, e ela acaba por espalhar-se por todo o seu cérebro, ao redor da sua cabeça. Para finalizar, você vai visualizar essa luz índigo transformando-se num tranquilo e sereno lago azul celeste, da cor do céu. Nesse momento, você vai fazer uma afirmação. A minha mente é tranquila e é serena como esse lago. As nuvens de preocupação não desfazem a serenidade da minha mente. Nunca, jamais. Então, meus amigos, essa meditação é bastante útil para trabalhar dois movimentos mentais, que são bastante frequentes e que nos roubam muita energia, e a preocupação, que é o uso dessa energia mental em direção ao futuro, e a culpa, ou seja, é um desgaste mental que deriva de fatos passados.
Ambos os movimentos têm como finalidade evitar o presente, pois só no aqui e agora é que nós estamos de posse da nossa capacidade de decisão e de escolha, que nos possibilitam sair de uma paralisia e da inércia. Nesse sentido, a finalidade básica desse exercício e dessa meditação é trazer o nosso campo mental para o presente. Façam várias vezes, né? Exercite, né? O cérebro, exercite a respiração correta, né? Tem um exercício interessante também que liga o cérebro esquerdo, metade esquerda, ao cérebro direito, né? A metade direita, que é feito com os olhos girando para a esquerda, centro, e os olhos girando para a direita, centro, esquerda, centro, direita, centro. Exercite bastante esse nosso Mercúrio, essa nossa área mercurial do nosso mapa. Bons pensamentos sempre. Bons pensamentos sempre. Vigilantes.